No vídeo de hoje eu vou te dar 10 dicas do que não fazer quando você está escrevendo um livro. Bom, gente, já estou aqui com a minha cola. Hoje a gente vai falar sobre 10 coisas que você não pode fazer enquanto você está escrevendo um livro. Então, para saber que coisas são essas, já deixa aí o seu like, comenta nesse vídeo o que você achar dele. No final, não se esquece de se inscrever, para você não perder nada. Vou ficar muito feliz de ter você aqui comigo, tá? Bom, a primeira coisa que você não pode fazer quando você está escrevendo um livro é colocar na sua cabeça que aquilo ali tem que ser um livro. Se você tiver a obrigação de escrever um livro, tem que ser um livro, você tem que terminar, a história pode acabar não fluindo, pode ser que o enredo realmente não seja bom e no final das contas você vai ficar frustrado porque você não conseguiu terminar aquela que tinha que ser a história do seu primeiro livro. Então, não põe livro no nome do arquivo, não coloca livro no nome da pasta, livro nenhum. Você coloca lá, história X, conto X, entendeu? Sem muita obrigação. A segunda coisa, eu já falei algumas vezes sobre isso no Instagram, que é escrever só quando der vontade. Se você for escrever só quando te der vontade, você não vai escrever, então você já esquece. Você tem que separar um tempo na sua vida para escrever. Do mesmo jeito que você tem um tempo para ir para academia, do mesmo jeito que você tem um tempo para ir para a faculdade, você precisa ali ter um tempo para escrever. Então você vai separar esse tempo e rotineiramente você vai usá-lo todos os dias, na mesma hora ou naquele horário que você combinou com você mesmo. Você vai sentar e você vai escrever um número X de palavras, parágrafos, tentar cumprir alguma meta para aquele dia. Do contrário, pode ser que você nunca acabe. A terceira coisa que você nunca pode fazer é deletar o arquivo. Às vezes eu fico com raiva da história que eu tô escrevendo, sabe? Tipo, não fica do jeito que eu quero, dá tudo errado. Mas aí, se por acaso eu esqueço que o arquivo tá lá e volto depois de um tempo, eu acabo, vendo que tem alguma coisa que eu possa aproveitar. Se eu fico frustrada de vez e eu apago o arquivo, eu apaguei todas as possibilidades que aquela história tinha de melhorar. Então, deixa lá. Tá com raiva da história? Deixa a história lá. Não gostou do que você tá escrevendo? Deixa lá, esquece. Põe numa pasta, esconde dentro de outra pasta, de outra pasta, de outra pasta. Mas não apaga. Porque se você apagar, pode ser que você perca o que seria uma boa história. Quarto erro que você pode cometer escrevendo um livro é não revisá-lo. É você dar aquela olhada por cima, não tem erros nenhum, entendeu? Não vai dar certo assim. Você tem que sentar e pegar página por página, parágrafo por parágrafo. É a parte mais trabalhosa da escrita de um livro, é você voltar e ir revisando tudo o que aconteceu para que você não deixe buracos na história, não tenha coisas que você vai ter que resolver às pressas. Então, sempre lembrar de revisar e revisar com calma, se atentando aos detalhes, para que você não tenha buracos na sua história, nem coisas que quando você pegar o livro pronto, impresso, você vai falar, nossa, mas eu esqueci disso. Porque as pessoas não vão saber exatamente aonde você quer chegar com a história, só você vai saber. Então você tem que prestar atenção nesses detalhes e é só uma boa revisão que pode garantir que você vai se atentar a todos eles. A quinta coisa que você não pode fazer de jeito nenhum, porque inclusive é crime, é copiar trechos. Você, assim como qualquer outro escritor, tem direito sobre aquilo que você está escrevendo. Então, pesquisa, a gente já falou sobre isso. Pesquisar é importante, ter boas referências é importante, mas deixa as referências serem só referências. Enquanto você estiver estudando sobre elas, tenta não se contaminar, tenta não escrever parecido, para que você tenha algo realmente original, que traduza quem você é, e não que seja uma cópia, porque você pode acabar presa, tá, princesa? O sexto erro que você pode acabar cometendo enquanto você está escrevendo um livro é exagerar nos diálogos, nas cenas que são fillers. Quando você coloca muitos adjetivos e muitos advérbios, a impressão que dá é que você tá enchendo linguiça. Então, tenta cortar o que é desnecessário nos seus parágrafos, que vai dar tudo certo. Sobre diálogos e cenas desnecessárias, são fillers. O que são os fillers? São como aqueles episódios de série em que nada acontece e é tipo o episódio que ninguém vai lembrar da temporada. Então não queira encher seu livro dessas coisas que ninguém vai lembrar, porque senão ele vai se tornar um livro que realmente ninguém vai lembrar.
são cenas, diálogos e coisas que não tem necessidade de estar ali, são muito corriqueiros. Então, diálogos muito compridos, cenas em que não tem muito movimento do livro, não tem um acontecimento importante no capítulo. Se você encher o seu livro deles, você vai ter um livro de nada. E aí a velocidade do seu texto, como que a história se desenvolve, vai ficar bem prejudicada. O 7º erro que você pode vir a cometer, que você não pode fazer, é não se planejar na organização dos fatos. Então, assim, normalmente, se você fizer certinho a rotina da sua escrita, você vai saber mais ou menos onde é que você parou. Mas nem sempre dá pra você se organizar, às vezes tem alguma coisa que tá muito corrida e você acaba perdendo o fio da meada na história. Se você não tem um roteiro ou alguma coisa, né, de mais ou menos como que a história vai se desenvolver, o esqueleto da sua história, você pode chegar e repetir uma cena, repetir um capítulo, pular uma parte da história e no final das contas você só vai descobrir isso quando você estiver fazendo a revisão. E aí você vai perder muito tempo. Então eu aconselho que você sempre tenha ali um roteiro que vai acontecer isso, depois fulano vai encontrar ciclano, e aí você vai ticando, né, no seu roteiro o que é que já aconteceu para que você não se perca, mesmo que você não tenha tanto tempo assim para escrever. A 8ª coisa que você não pode fazer é escrever sem leitores beta. O que são esses leitores beta? Leitores beta são as pessoas que vão ler o seu livro antes dele ficar pronto, ou que vão ler alguns capítulos, algumas cenas conforme você for escrevendo. Por que essas pessoas são importantes? Porque se por acaso a sua história tiver um lixo, alguém vai te avisar. Se por acaso tiver alguma parte que você esqueceu, pulou, se desorganizou, se perdeu, essa pessoa vai te ajudar. Ela vai fazer a crítica, então sempre escolha leitores beta que sejam confiáveis, né? Não vão sair espalhando sua história por aí, mas que também saibam te dar um tapa na cara, porque às vezes a sua história não tá boa. E que vão também ressaltar os pontos bons da sua história para que você saiba o que você precisa desenvolver dentro dela. Então, se você não escrever com leitores beta, provavelmente você vai estar sujeito a se perder na história ou a não ter nenhuma noção de realmente como ela é. Você não é uma pessoa objetiva para julgar o seu livro, assim como eu não sou para julgar o meu livro. Eu preciso de alguém que vá e leia o meu livro e me diga: Priscila, isso daqui tá muito ruim, isso aqui tá muito bom, faz mais disso, tira aquela cena, tá muito desnecessário, isso aqui daqui a uns anos ninguém vai nem lembrar que a gente usava essa gíria. Então esse leitor beta, ele vai trazer pra você o feedback que o seu leitor traria, só que antes da publicação, entendeu? Eu normalmente escolho algumas amigas de confiança e elas leem e fazem anotações e me passam o que é que elas realmente acham. E aí eu tenho mais uma ideia de como é que meu livro tá funcionando. A 9ª coisa que você não pode fazer é não escutar os seus leitores beta. É óbvio que às vezes vai ter alguma coisa que a gente realmente não concorda e é um ponto de vista proposital que o livro tem, mas se por acaso você não souber lidar com as críticas dos seus leitores beta, que supostamente devem ser pessoas que você confia, pessoas que você sabe que tem um bom julgamento, então você pode esquecer, porque você não vai saber lidar com a crítica? Crítica? Sério, Priscila? Crítica? Você não vai saber lidar com as críticas do público. Então, sempre escute seus leitores beta. Pode ser que você não concorde, mas considere a opinião deles, afinal de contas foi você quem pediu, meu anjo. A 10ª coisa que você não pode fazer de jeito nenhum enquanto você escreve um livro é depois que você terminar o seu livro, já tiver feito a revisão, não registrar ele na Biblioteca Nacional. Você precisa entrar no site da Biblioteca Nacional para que você tenha os direitos sobre o seu livro. Às vezes tem editoras que fazem isso para você, mas eu prefiro fazer sozinha, né? Você paga uma taxa e você compra, digamos assim, os direitos do seu livro, a sua obra. Nada que tem dentro dela vai poder ser copiado por outra pessoa, porque você comprou os direitos autorais. A Biblioteca Nacional fica no Rio de Janeiro, então você envia para eles um manuscrito que eu digo é tipo um original, entendeu? Você imprime todas as páginas do seu livro, manda encadernar e manda pra eles, junto com o formulário, paga uma taxinha que na época que eu registrei o Audaz era mais ou menos R$100. Talvez tenha aumentado, não acompanhei. Mas
é uma taxa que vale a pena você pagar, porque ninguém vai poder copiar o seu livro, né? Nem nada que tá dentro dele, porque é tudo seu. Você comprou, então ninguém pode pagar de você. É muito importante que você saiba se preservar nesse sentido dos direitos autorais. Acho que antes de você procurar uma editora ou de você lançar independente, é importante que você faça esse registro para você se resguardar e não deixar na mão de ninguém a sua obra, assim, desprotegida. Isso é o que vai realmente proteger o livro que você escreveu, tá bom? Então essas foram as 10 dicas de coisas que você não pode fazer enquanto você está escrevendo um livro. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!